Bom dia, bom dia, bom dia para vocês! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Tô pegando mania de avisar a aula em cima da hora, eu vi que funciona, falei, agora vai ser assim. Então, se eu fosse vocês, ficava esperto, agora eu aviso que tem aula em cima da hora. Pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa aula especial aqui. Jonathan, Alessandra, Cris, Flávia, todo mundo que tá chegando aí, me manda um oi aqui. Se você é novo aqui, me manda aqui, #sounovo. Se você já é das antigas, já tá aqui faz tempo, manda aqui pra mim, #das antigas. E se você já é meu aluno, minha aluna, coloca aqui, #soualuno, pra eu ver quem tá aqui comigo hoje. Hoje nós vamos ter uma aula sensacional. Nossa senhora, fiquei descabelada. Eu tenho testado aqui um formato de live com roteiros práticos. Vocês perceberam isso? Eu não tenho trazido conteúdo, assim, ensinado o conteúdo. Eu tenho trazido um exemplo já pronto para você aplicar. E eu tô vendo que tá dando muito certo, né? Eu tô vendo que tem dado muito certo esses roteiros prontos para você aplicar. E aí a gente continua trazendo o roteiro então. Tô vendo vocês aplicarem, me marcarem, né? Mostrarem aí que estão conseguindo resultado com os roteiros que eu tenho passado. Roteiro pros stories, roteiro de WhatsApp, roteiro para post no feed. Enfim, eu tenho passado vários roteiros aqui. E vocês têm gostado bastante. Então hoje eu trouxe mais um roteiro. Só que esse roteiro de hoje é muito especial. Por quê? Porque hoje eu não vou te dar um roteirinho. Eu vou te dar um conjunto de roteiros. Eu vou te dar vários roteiros de posts para você fazer na próxima semana. Eu não estou aqui hoje para te ensinar como fazer esse post. Eu estou aqui para te dar o post pronto. Para te mostrar o que você precisa de postar. Tá? Então é só você copiar, colar, que você vai ter resultado, tá? Eu percebo que assim vocês conseguem ter mais resultado, conseguem ter mais clareza, não é assim? Tô vendo aí o pessoal, minhas aluninhas queridas. É isso aí. Vamos lá. Vocês estão com papel e caneta aí na mão? Nossa, peraí, gente. Aí, mudei o filtro. Estão com papel e caneta aí na mão? Bora começar. Seguinte, antes da gente começar, clica aqui, ó, nesse aviãozinho e chama os seus colegas psicólogos para essa aula, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Para quem não me conhece, né, para quem tá chegando aí pela primeira vez, tem alguém aí que tá chegando aqui pela primeira vez? Manda um eu aqui. Para quem não me conhece, né, meu nome é Marina, eu sou psicóloga, assim como você. No consultório, eu atuo com foco no controle da ansiedade e nesse Instagram aqui, que é o meu foco principal, eu ajudo psicólogos a captarem pacientes, tá? A captarem pacientes, a criarem produtos digitais. É isso que eu faço hoje, né? Já estou aqui há mais de um ano nesse Instagram. Micaele, seja muito bem-vinda. Então, já estou aqui há mais de um ano nesse Instagram, ensinando vocês a captar pacientes. E bom, essa sou eu. E hoje vou passar aqui o roteiro para vocês aplicarem na próxima semana. Para quem não me conhece, né, ontem eu até fiz um post aí contando um pouquinho da minha história, não sei se vocês viram, se chegaram a ver, acho que a maioria viu, né? Quando eu comecei, gente, eu levei um ano, sabe o que é um ano? Um ano para começar a captar paciente. E eu postava todo dia. Eu fazia post todo dia. Alguém aí também tem, põe coraçãozinho aqui, alguém aí tem a sensação de que tá postando todo dia e mesmo assim não tá tendo resultado? Manda um eu não. Põe coraçãozinho aqui se você tá passando por isso. Gente, eu fiquei o ano inteiro postando. Eu comprei cursos caros de marketing que não tinham aulas de criação de conteúdo. Pra vocês verem a situação. Eu fiquei um ano postando no meu Instagram sem ter resultado nenhum. E eu tava fazendo tudo errado, né? Hoje eu sei que eu tava fazendo tudo errado. E esse ano me custou muita coisa. Eu fiquei um ano atendendo a 20. O valor mais caro da minha sessão era assim, R$60, né? Eu passei ali um ano atendendo 20, 30, 40, 50, R$60 a sessão.
muito frustrada, muito desanimada. Tinha poucos pacientes, os pacientes iam na primeira sessão e não voltavam mais, então isso me deixava muito triste, muito desanimada, né? Eu tinha uns 4, 5 pacientes, o negócio começou a andar, só que aí aconteceu um negócio, que eu não sei se vocês lembram que aconteceu, mas aconteceu que na vida de todo mundo, que foi o tal do negócio da pandemia, né? Começou a pandemia. E os 4, 5 pacientes que eu tinha ali na época, eu perdi todos. Todos eles. E aí a minha renda foi de pouquinho para zero. E eu tinha uma bebê recém-nascida. Então, a minha renda foi para zero. E eu não sei como que é aí nos momentos de desespero de vocês, mas nesses momentos de desespero, Deus costuma me iluminar, me dar uma ideia, me mostrar ali o que eu preciso de fazer. E não foi diferente dessa vez. Eu tava ali no fundo do poço e eu aprendi, então, que eu precisava de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, eu comecei a criar cursos, eu comecei a estudar mais sobre criação de conteúdo e fui entendendo aonde que eu estava errando ali, o que eu estava fazendo de errado, que de fato meu conteúdo não atraía pessoas. E às vezes até tinham pessoas ali que gostavam do meu trabalho. Essas pessoas existiam. Só que, o que acontecia? Na hora de eu ofertar psicoterapia, na hora de eu abrir um curso, na hora de eu vender alguma coisa, todo mundo falava, já escutei várias vezes assim, nossa, Marina, seu conteúdo é muito bom, pena que eu não tenho dinheiro. Mas as coisas pagas, que seu conteúdo é muito bom, você me ajuda muito, mandava uma maior declaração, né? Seu conteúdo me ajuda muito e tal, mas as coisas pagas que você faz eu não posso comprar. E eu ficava muito frustrada, porque lógico, eu gostava daquilo ali que eu tava fazendo, mas eu queria ganhar dinheiro também, né? Então, era muito frustrante. E aí eu fui descobrindo o que eu tava fazendo de errado. E o pior de tudo é que hoje eu vejo a vou frisar essa palavra. A maioria dos psicólogos postam tudo errado. Vocês ficam postando dica no Instagram, aí vocês acham que stories, para gerar conexão, você tem que ficar mostrando você indo na academia, mostrando seu cachorro, mostrando seu filho, né? Você fica postando bastidores nos stories, fica postando dica no feed. É como assim, ó, e eu também, eu tô falando isso porque eu também fazia isso. É como assim, é como se a lógica na nossa cabeça fosse, bom, vou mostrar um pouquinho da minha vida e vou postar alguns conteúdos úteis, porque uma hora vai chegar alguém aqui que vai gostar desse conteúdo e vai procurar os meus atendimentos. É ou não é assim que a gente pensa? Não é essa lógica na minha cabeça? Eu vou postar alguns conteúdos bons, que aí a pessoa vai ver que eu sou uma boa psicóloga através dos meus conteúdos bons e vai então vai então procurar ali pelos meus atendimentos. Manda um eu aí, se essa é ou já foi a lógica na sua cabeça de criação de conteúdo. E eu tô aqui hoje pra te dizer que não é assim que funciona. Primeiro, que as pessoas não entram no Instagram procurando por um psicólogo. O Instagram é uma rede social. Gente, eu já vou passar o roteiro, tá? O Instagram é uma rede social. Ele não é um marketplace. O Instagram não é um marketplace. As pessoas não entram procurando por um psicólogo aqui. Para você vender por aqui, você precisa despertar desejo de compra naquela pessoa. Não é somente trazer um conteúdo bom. Isso não é o suficiente para que aquela pessoa procure o seu serviço. Ainda mais falando de um serviço que não tem tanta tração, assim, sabe? Não desperta tanto desejo quanto a psicoterapia. As dores emocionais, né? Não é uma... lógico, existem as que são, né? Por exemplo, uma pessoa que terminou o namoro, ela tá muito desesperada. Mas a maioria das vezes a pessoa tá um pouquinho angustiada, ela tá com uma ansiedade... Ela tá com alguma coisa que tá incomodando ela, mas ela não acha que ela precisa de ajuda para aquilo, né? Psicologia ainda é um tabu. Sendo um serviço assim, fica ainda mais difícil das pessoas procurarem pelos nossos atendimentos, tá? Não adianta, não basta só um post ali. Ela precisa de entender que o seu serviço, que ela necessita do seu serviço, que o seu serviço é a coisa mais importante agora para ela. E para isso, eu trouxe aqui um roteiro hoje para vocês, focado em fazer isso, em despertar desejo de compra nas pessoas. Como que a gente desperta desejo de compra? Atraindo as pessoas, ou seja, tendo um conteúdo muito bom que atrai essas pessoas, gerando conexão com elas. E não é você mostrar que você está na academia que gera conexão. Não é você mostrar que você está passeando que gera conexão.
O que gera conexão é você mostrar situações da sua vida que são parecidas com as situações que ela passa. Ou você mostrar situações da vida de pessoas que você ajuda que são parecidas com a que ela passa. Para ela pensar, nossa, olha, essa psicóloga já passou por isso. Nossa, olha, o paciente dessa psicóloga já passou por isso. Então, se ele passou e conseguiu lidar com isso, eu também posso lidar. É isso que gera conexão. História da sua vida. História do que você já passou. História das suas dificuldades, tá? Então, é atrair, gerar conexão, mostrar que você é uma autoridade. Então, mostrar que você ajuda pessoas. E, lógico, saber fazer oferta. Porque quando vocês só não postam, vocês só fazem post falando de agenda aberta, de como funciona a psicoterapia, né? Quando vocês só não fazem venda, ficam panfletando no Instagram, vocês fazem o quê? Vocês não fazem venda nenhuma. Ou você vende demais ou você nunca vende, né? Então, quando você tá ali vendendo demais, você tá só falando, faça terapia, faça terapia, faça terapia, faça terapia. Quando você não tá assim, você é aquela pessoa que só posta conteúdo, dica, e lista, e checklist, e dica, e não sei o que, e post, e nunca fala dos seus atendimentos. Me fala aqui, me conta aqui nos comentários, que tipo de pessoa que você é? Você faz oferta do seu serviço toda hora, ou você só posta conteúdo e não faz oferta? Coloca aqui pra mim. Então, pra acabar com isso, vai colocando aí. Pra acabar com isso, eu trouxe um roteiro com tudo que você precisa de postar dentro da próxima semana, né, de segunda a sexta-feira, para você captar pacientes. Não é para procrastinar. Não é para procrastinar. Olha lá, só faço porque aprendi com você há um mês só. Só sem oferta, faz oferta. Deixa eu te falar uma coisa. Esse roteiro que eu vou te passar aqui agora não é para você procrastinar. É para aplicar semana que vem. Quero ver aqui quem é esperto e vai descobrir o porquê que é para aplicar esse roteiro semana que vem. Quem aí sabe o porquê que é para aplicar esse roteiro semana que vem? Vamos ver quem vai descobrir. Por que tem que ser semana que vem esse roteiro aqui? Por que não pode procrastinar? O que tem? O que acontece na semana que vem, gente? Quem aí sabe me dizer? O que acontece semana que vem? Dia dos Pais, não é isso. Eu também, mas não é isso não. Semana que vem, gente, é uma coisa tão simples. Semana que vem é dia de pagamento. Semana que vem é dia 5. Quinto dia útil do mês. Então, nesses momentos de pagamento, é o momento de você fazer uma oferta do seu trabalho. Início do mês, perfeito. É isso. Dia de pagamento. Então não é para procrastinar, tá? Aplica isso aqui semana que vem. Se você vai aplicar semana que vem, coloca aqui. Eu vou aplicar semana que vem. Vou passar o roteiro para vocês. Nunca tinha pensado nisso. Sim, gente, a gente tem que fazer oferta. Lógico que a gente faz oferta o mês inteiro, né? Eu sempre ensino vocês aqui várias estratégias para fazer oferta dos nossos serviços de forma direta, de forma indireta. Mas na semana de pagamento o negócio tem que ser um pouquinho mais intenso. Tem que ser um pouquinho mais intenso. Ó, a Jane vai aplicar semana que vem. Quem mais? Vou passar o roteiro aqui pra vocês. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu vou contar uma novidade pra vocês no final dessa live. Certo? Vou contar uma novidade de algo que eu nunca fiz aqui. Nunca. E eu acho que vocês vão gostar. E eu acho que algumas pessoas vão dar uma caída da cadeira aí, pelo impacto que vai sentir aí na... Eu não tô grávida, já vou avisar. Não é isso que eu vou falar. Jordana, seja muito bem-vinda. Eu preciso aplicar semana que vem, é isso aí. Ó, então, vou contar uma coisa pra vocês no final da aula. Fiquem aí. Depois eu conto. Primeiro vamos falar aqui do que interessa, do roteiro, aplicar tudo direitinho e depois eu falo aqui o que eu tenho pra falar. Certo?
Mas eu acho que vocês vão gostar. Seguinte, então anota aí, tá? Aqui eu não dou diquinha, não. Pra quem tá chegando, tô vendo aí que tem bastante gente nova chegando. Gente, aqui eu não dou diquinha. Aqui eu dou um negócio mastigado. É só você pegar o que eu vou te ensinar e aplicar no seu negócio. Você pega, copia e cola lá no seu Instagram, tá? Seguinte. Roteiro, de segunda a sexta-feira. Anota aí o que você vai fazer segunda-feira. Segunda, você vai fazer conteúdo no feed e nos stories, tá? Presta atenção, hein? Presta atenção. Guardem as dúvidas pro final, tá, gente? Guardem as dúvidas pro final, porque senão a gente passa muito, né? Às vezes a pessoa que tem compromisso depois e aí eu demoro muito na aula. Então, eu vou dar o conteúdo, guardem as dúvidas pro final, certo? Deixa eu até tirar aqui, beleza. Ai, esse efeito hoje tá me zoando. Vamos lá. Segunda-feira, o que você vai postar? No feed, você vai fazer um post em formato carrossel. Todo mundo sabe o que é post em formato carrossel? Põe aqui pra mim, sim ou não. O post em formato carrossel é aquele post que você vai passando as imagens, que você vai pondo pro lado e vai mudando de imagem, sabe? Post, por que é esse tipo de post que é pra fazer? Porque, gente, as pessoas têm preguiça de ler. Se você escrever um texto, ela não vai ler. Então, agora quando você faz um post carrossel, com um texto bem organizadinho, com poucas coisas escritas em cada imagem, bem estruturado, bem elaborado, mais dinâmico assim, tem mais chances daquela pessoa ler. Lembra que no feed você precisa de chamar a atenção da pessoa. Então lembrem que a beleza importa sim, um conteúdo bem estruturado, beleza? O que você vai fazer? Peraí, gente. O que você vai fazer? Você vai fazer um post em formato carrossel, aquele que vai mudando de imagens, mostrando os erros que o seu público está cometendo. Então, vamos supor que você fala de ciúme para casais. Esse é o seu nicho. Você vai fazer um post mostrando os erros. Erros que estão... erros que você comete tentando... erros que você comete no seu relacionamento e que mais geram brigas do que soluções. Erros que você comete tentando lidar com o seu ciúme. Erros que você comete ao tentar lidar com o ciúme que você está sentindo do seu parceiro. Erros que você comete que mais prejudicam o seu relacionamento do que ajudam. Você vai colocar palavras, presta atenção nisso aqui. Essa dica aqui é de ouro, anota aí. Você vai colocar palavras que o seu público usa. Então não é erros que estão te impedindo de viver uma vida leve. Seu público fala isso, queria viver uma vida leve? Não. Você tem que pôr as palavras que o seu público usa. Então pensa nos seus pacientes, no que eles fazem de errado, nas coisas que eles falam, nas palavras que eles usam para você usar no seu conteúdo. Você vai fazer um post com os erros que o seu público está cometendo. Então você vai pôr esse título, por exemplo, erros que estão te impedindo de conseguir o emprego dos seus sonhos. Erros que estão te impedindo de alcançar aquilo que a pessoa quer alcançar, o maior desejo, tá? Certo? Detesto essa frase, eu também. Nossa, eu tenho uma vida mais leve, me dá no nervo. Põe essa primeira, erros que a sua persona... Você colocar erros que estão te impedindo de e o desejo. E aí no carrossel, em cada imagem do carrossel, você vai colocar um erro diferente, tá? Então o que você vai fazer? Vai pôr o erro. E aí você vai colocando os erros ali. Pode colocar no carrossel até 10 imagens, tá? Então você vai colocando os erros. Descreve o erro, não coloca só assim, você joga... Nossa, vou chutar aqui. Você, pra lidar com a briga no casamento, você joga verde pra colher maduro. Não coloca só assim, coloca uma breve explicação também. Põe um título e uma breve explicação no carrossel. No final do carrossel, na última imagem do carrossel, você vai colocar assim, se você tá cometendo algum desses erros, cuidado, pode ser que o seu relacionamento acabe. Cuidado, pode ser que você nunca encontre o emprego que você está procurando. Traz um certo desespero para essa pessoa.
Quando você traz esses erros, você aumenta a consciência do seu público de que ele está fazendo alguma coisa de errado. Porque muitas vezes as pessoas que estão seguindo ali não sabem que estão fazendo alguma coisa de errado. Esse tipo de conteúdo chama atenção, porque ela quer saber se ela está fazendo errado ou não. Ela quer saber o que ela precisa de melhorar, tá? Então você vai fazer os erros e na última você vai colocar. Se você está cometendo esses erros, cuidado. Pode ser que passe um medinho ali na pessoa. Aí você vai colocar assim, ó. A psicoterapia pode te ajudar. Se você quiser saber como a psicoterapia pode te ajudar, me chama no direct, ou clica no link da bio, ou envia a palavra psicoterapia nos comentários, que eu vou te explicar como que a psicoterapia funciona. É isso que você vai fazer no feed no primeiro dia. Nos stories, você já vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nos stories, você vai fazer tipo um post carrossel também, tá? Você pode mesclar imagem, texto e tudo mais. Peraí, gente. Pra quem não sabe, eu tenho desatenção. Se eu ver uma mosca passando aqui, eu vou esquecer tudo que eu tava falando. Então, deixa eu virar esse negócio pra lá. Aí. Então, você vai fazer nos seus stories. Você vai fazer tipo um carrossel também. E aí você pode misturar texto, imagem, foto, vídeo, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer um conteúdo nos stories se apresentando. Mas não é se apresentando assim: oi, gente, vim me apresentar, meu nome é fulaninha, eu sou psicóloga formada na universidade tal, tenho especialização em tal e tal e tal e tal e tal e tal e tal coisa. Vou te ajudar a ressignificar a sua vida, vou te ajudar. Não é isso que é pra fazer. Não é pra você contar só quem você é como psicólogo, psicóloga. É pra você contar sobre você, tá? Eu tenho aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês o de uma aluna minha. Pra vocês verem como que é pra fazer, tá? Aqui é assim, viu, gente? Eu mostro o negócio mastigado. Deixa eu só achar o Instagram dela aqui. Ó. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Quem tá chegando aí agora, tem uma coisa pra falar no final da live com vocês, viu? Muito importante. Muito importante. Deixa eu achar aqui. Ó, vou mostrar pra vocês os stories que a Amanda fez, tá? Se apresentando. Não sei se eu já falei pra vocês. Você vai fazer uma sequência de stories se apresentando. Bom dia! Ó, deixa eu virar aqui. Foi feito, foi lá pra cara dela. Ela tá, ó, se apresentando. Tá vendo? Ó, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Amanda, sou psicóloga. Blá, 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 blá. Ó, ela até coloca aqui a faculdade e tal. Fala aqui porque que ela iniciou o Instagram. Tá vendo o formato, como chama atenção, gente? Texto, tudo bem estruturado, bem organizado. Ó, atendo, quando a nossa autoestima está baixa, nos sentimos tristes. Aqui ela tá falando um pouquinho sobre o nicho dela. Ó. E agora eu vou te explicar como meu autoconhecimento melhorou minha autoestima, né? E aí ela começa, ó, amigos e família são tudo pra mim. Ó, eu amo uma festinha e tomar um gin. O dia que eu mais amo no mundo é meu aniversário. Tá vendo, ó? Ela conta a história da vida dela, ó. E no final ela faz assim, ó, é um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer ainda maior te ajudar. Seja muito bem-vinda. Se você deseja fazer essa caminhada comigo, é só me chamar nesse link. Coloca o link aqui. Você vai fazer algo parecido com isso. Você vai contar um pouquinho de você. Você vai contar a sua história, o que você gosta de fazer, tá? Eu gosto de fazer em formato de texto, tá? Você pode colocar vídeos no meio, você pode fazer alguns falando, não tem problema nenhum. Mas de preferência que seja tudo mais ou menos nesse formato aqui que eu mostrei pra vocês. Por quê, gente? Pra gerar conexão. E aí, ó, uma dica. Se na sua história, vamos supor que você fala de relacionamento abusivo. Não, deixa eu pegar um negócio. Se você fala de relacionamento abusivo, porque você já passou por um relacionamento abusivo.
você pode contar essa história. Conta a história do porquê que você fala daquilo que você fala. Eu tenho uma aluna, a Su, eu acho que eu vi a Su por aí, Suelen. Tá, é isso, manda um eu aqui se você tiver. Suelen conseguiu 3 pacientes em uma semana contando a história dela com o nicho dela nos stories. É @psi_Amanda_Weber. Amanda Weber, só que é Weber, tá? Com W. psi_Amanda_Weber. Sigam ela lá. Falam que eu falei dela na live. Acho que ela não tá aqui. Então, façam esse roteiro. De preferência, falando por que você tá falando daquele tema, tá? Contando a sua história, contando um pouquinho quem é você. E aí você vai salvar esses stories num destaque, tá? Salva num destaque. Certo? Segunda-feira é isso. Terça-feira, você não vai postar no feed. Porque quem me segue aqui há mais tempo, sabe o quê? O que é mais importante, gente? Vai, pessoal que me segue há mais tempo. O que é mais importante? O feed ou os stories? O que é mais importante? Ou melhor, não mais importante, mas aonde você tem que ter mais constância? Nos stories. Nos stories. Então, os stories são criar relacionamento nos stories. Perfeito. É isso. Tá? No story. É isso aí. Ai, que orgulho das minhas alunas. É isso aí. O que você vai fazer na terça? Na terça você não precisa de postar nada no feed. Tá? O que você vai fazer? Nos stories. Nos stories, você vai contar uma história que tem a ver com o seu nicho. E qual que é a diferença do que a gente fez na segunda? Na segunda você se apresentou, falou sobre você, o que você gosta, até chegou a falar o porquê que você fala daquele tema. Mas na terça, você vai contar a história do porquê, ou melhor, você vai contar uma história que tem a ver com o seu nicho. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre dou aqui. Quando eu falava de ansiedade, eu falava porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e a minha ansiedade me levou a ter depressão grave. Então, eu falava de ansiedade porque eu queria ajudar as pessoas a não sentirem aquilo que eu já senti. A não entrarem, né, não terem que entrar em depressão por pensar demais, por se preocupar demais, por ficar estressado demais, né? E um dos medos que eu tinha, né, era de dirigir. Quando eu tirei carta, né? A pessoa ansiosa tem medo de tudo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tirei carta, eu peguei o carro do meu pai escondido. Gente, eu era jovem. Eu peguei o carro do meu pai escondido. E o que eu fiz? Fui pra faculdade com o carro do meu pai escondido. Era um uninho, gente, antigo, o carro do meu pai. Não tinha freio direito. E aí, esse dia eu até mostrei aqui nos stories. A subida pra faculdade era assim, ó, tinha uma rampa assim. E aqui tinha uma rotatória. Então, na ponta da rampa eu tinha que parar para ver se estava vindo carros de carro. Quem disse que eu conseguia fazer a rampa? Eu não conseguia nem a pau fazer essa bendita dessa rampa. Não conseguia fazer a rampa. E aí o que aconteceu? O carro ficava voltando para trás. E aí os carros tiveram que sair de trás de mim, enfim, peguei trauma de fazer rampa. Por muito tempo eu fiquei com medo, eu dirigia só onde eu sabia que não tinha rampa. Eu lembro que uma vez a minha amiga me chamou pra ir na casa dela, eu falei, tem rampa? Se tiver eu não vou. E aí não tinha, né? Até que eu fui trabalhando isso, né? Trabalhando a minha ansiedade, o meu medo. E um dia eu consegui fazer uma rampa de ré. Olha só, tinha medo de fazer rampa. Até que um dia eu precisei fazer uma rampa de ré e consegui. Eu lembro que no dia que eu consegui fazer essa rampa de ré, eu abri os stories e falei, gente, fiz uma rampa de ré. Um tempo atrás não fazia nem ré, nem pra frente, imagina pra trás. Então é uma história minha que tem a ver com o meu nicho. Uma história de sucesso, de algo que eu consegui. Como que era antes, né? Então aqui você vai fazer o quê? Você vai contar uma história sua que tem a ver com o seu nicho. Marina, não tem nenhuma história minha que tem a ver com o meu nicho. Pode ser de algum paciente pedindo autorização, pode ser de algum amigo, pode ser de outra pessoa, tá? Pode ser uma história fictícia, mas de preferência uma história sua, que tem a ver com aquilo ali.
Uma história sua que tem a ver com o seu nicho. O que acontecia, o que você fez para melhorar e como que aquilo ali mudou a sua vida, tá? O que mudou. O que vai acontecer aqui? Isso vai gerar conexão. Você já atraiu as pessoas na segunda com o conteúdo de erros. Já atraiu também que você contou um pouquinho de você, as pessoas já começaram a te ver diferente. E agora você vai mostrar para elas que você já passou por aquilo. Eu sempre conto aqui para vocês. Ontem eu contei, né, que eu atendi a R$20. A R$20. Então eu decidi ajudar psicólogo porque o meu consultório deu certo. E aí eu via outros psicólogos cobrando R$20 na consulta. E aí eu quis ajudar outros psicólogos a fazer o consultório deles dar certo também. Mostrar para eles que eles não precisam ter uma agenda cheia, que existem outros serviços que eles podem ter, né? Então você vai contar a sua história com o seu nicho. Pode ser em formato carrossel, novamente. Se você quiser pôr vídeo no meio, pode, enfim. Mas você vai contar a história para gerar essa conexão. Certo, gente? Foi até aí? No final da história, você pode chamar para psicoterapia. Então, ó, se você já passou por alguma situação parecida com essa, sabe que a psicoterapia pode te ajudar, assim, 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 me chama no direct para eu te explicar como que funciona, tá? E se eu já contei essa história de superação essa semana, posso de novo? Você vai fazer essa semana que vem, na terça-feira. E aí você vai escolher uma outra história. Certo? Você vai pegar alguma outra história. Não precisa, gente, de ser uma história assim, nossa, que mudou a sua vida. Nada disso. Uma coisa simples, igual eu consegui fazer uma rampa de ré. Então você vai contar alguma coisa simples, tá? Do dia a dia. E é importante que vocês comecem a anotar num papel as situações que acontecem com vocês que tenham a ver com o nicho. Então, todo dia de noite, crie o hábito de anotar o que acontece. Por que você vai criar o hábito de anotar? Porque você vai ter que contar outras histórias outras vezes, porque esse é o tipo de conteúdo que funciona hoje no Instagram. Então começa a anotar para você depois ter repertório para contar com você, com algum paciente, com alguém que você conhece, tá? Você vai contar situações do seu dia a dia. Foi até aí, gente? Fez sentido? Me manda aqui, hashtag fez sentido. E se estiver fazendo sentido para você essa aula, manda aqui pra mim, manda aqui pra mim não. Tira um print e posta e me marca pra eu ver que você estava estudando aqui comigo. Certo, gente? Foi até aí? Fez sentido? Podemos ir para o próximo dia? Fez? Que bom, fico feliz. Gente, um minutinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá, beleza. Fez sentido, então? Beleza. Deixa eu anotar um negócio aqui que eu vou esquecer. Quarta-feira. Quarta-feira, o que você vai postar? Aí na quarta você vai fazer um post no feed e um nos stories, tá? O que você vai fazer no feed? Não é nem no feed, né? No Reels. Na quarta, você vai fazer um Reels com a maior dificuldade do seu público. Aquele tema que mais chama a atenção do seu público. Que você sabe que se você falar sobre aquilo, o seu público vai se identificar. Como que você vai fazer esse Reels? Vamos lá. É o seguinte. Você pode ou fazer um Reels falando, dando a dica. Então, vamos supor que eu quero falar como captar pacientes em uma semana. Posso fazer um Reels falando, dando a dica. Eu mesma falando. Posso pôr uma música de fundo, efeitos, enfim. Eu falando a dica, eu dando essa dica, tá? Pode ser falando. Ou você pode, se você quiser, e se você gostar disso, usar alguma trend, né? Usa lá o negócio da trend para você dar a dica. Não tem problema nenhum. O que é importante nesse Reels que você vai fazer? É importante que o conteúdo desse Reels que você vai fazer traga uma pequena vitória para o seu público.
tá? Então esse Reels que você vai fazer, ele precisa de trazer uma pequena vitória para o seu público. O seu público precisa sentir que ele está aprendendo alguma coisa com aquele conteúdo que você está trazendo ali para ele. Certo, gente? Fez sentido até aqui? Precisa de, então, trazer uma pequena vitória para esse público. E outra coisa muito importante, você precisa de usar palavras que o seu público usa. Então, por exemplo, você não vai falar assim, ó, como ter uma autoestima melhor através do autoconhecimento. Aí sabe o que acontece quando você posta coisa assim? Só vem psicólogo pro seu Instagram. Porque é só eles que se interessam por autoestima e autoconhecimento. Seu público, vamos supor que você fala de autoestima, né? Vocês gostam de usar esses termos assim. Seu público não quer ter autoestima. O seu público quer voltar ao relacionamento que ele tinha antes. Quer voltar a trabalhar. Seu público, ele quer olhar no espelho e se sentir bonita. Seu público, sabe? Você tem que focar no desejo. Você tem que usar as palavras que o seu público usa. Muito cuidado com a linguagem. Use uma linguagem que o seu público usa. Certo, gente? E aí, aí você vai fazer o Reels, você vai dar a dica ou você vai fazer a trend. No final do Reels você vai escrever, ó, me siga para mais dicas. Você pode fazer ele editado, bonitinho, enfim. Me siga para mais dicas, tá? Ou então, enquanto você estiver falando, fala, ó, você gostou dessa dica, me segue que eu posto aqui todos os dias, tá? O objetivo desse Reels é trazer mais pessoas para o seu Instagram. O que vai acontecer aqui? Algumas dicas, tá? Faz lá, ou falando ou usando alguma trend. Use palavras que o seu público usa, tanto no seu falar, quanto na legenda, quanto no que você vai escrever no vídeo. Importante, eu vou até dar um exemplo aqui. Não, peraí que eu vou ter que levantar. Olha só, é porque a minha sala é bem clarinha. Mas olha só. Olha a imagem da câmera aqui. Olha a imagem da câmera aqui. Agora, cuidado com isso. Olha a imagem da câmera aqui, de frente para a janela. Cuidado, gente. Para uma pessoa parar para te escutar, ó, olha aqui como que fica ruim de cá. Que eu tô contra o sol. Agora olha aqui, só de eu mudar de posição. Vou até acender a luz. Cuidado com isso. Deixa eu sentar de novo. Eu me empolgo, tá, gente? Quem tá chegando aí hoje, eu me empolgo no conteúdo, eu vou mudando de lugar. Assim mesmo. Cuidado com a qualidade do vídeo. Com a luz. Então grava contra o sol, num lugar claro. Cuidado ao escrever texto no Reels. Uma dica pra vocês. Escreve o texto que você quer escrever, salva o Reels e vê se o texto ficou ajustado. Porque quem aí já passou por aquela situação de fazer um Reels e na hora de salvar o texto ficou uma grande porcaria? Eu já passei 1000 vezes. Então, você salva pra ver se o texto ficou ajustado. Se o texto tá certinho. Se não tá, você altera ele, dá trabalho. Você altera ele até ele ficar certinho ali. Tá? Vocês podem usar o CapCut para fazer alguns efeitos diferentes, enfim, aí vocês procuram tutorial sobre isso aqui, isso aí não é minha expertise não. Mas cuidado com a qualidade do vídeo, coloca um título que chama atenção, usa palavras que o seu público usa, certo, gente? Fez sentido? Fez sentido? Isso acontece muito, eu não sei por que esse povo não arruma, não vou falar muito mal não, porque eles vão derrubar minha conta. Mas eu não sei por que esse povo não arruma esse negócio do Reels. Mas tá, aí a gente vai fazendo assim, a gente vai salvando, a gente vai focando na solução. A gente vai salvando e vai melhorando. Vai salvando até dar certo. Certo, gente? Foi? Nos stories, o que você vai fazer? No story você vai abrir uma caixinha de perguntas. Como que vai ser essa caixinha de perguntas? Você vai abrir uma caixinha de perguntas. Se você já conseguiu criar alguma conexão ali com o seu público, provavelmente vai ter uma ou outra pergunta. Se não tiver pergunta, não tem problema. Você mesmo vai enviar a pergunta. Que eu já cansei de dar essa bronca aqui em vocês. Cansei de dar essa bronca aqui em vocês. Não é pra deixar de trabalhar porque não tem pergunta na caixinha. Você vai começar a ter pergunta na caixinha a partir do momento que você conseguir começar a responder caixinha.
para as pessoas entenderem o que elas podem enviar. Se não, gente, fica muito difícil das pessoas enviarem as coisas, né? Elas precisam de saber ali o que elas podem enviar para você, tá? Elas precisam de saber o que elas podem enviar para você. Então, faça um favor para mim. Envia você mesmo. Para com esse negócio de ego, é para enviar. Você vai deixar de trabalhar porque ninguém enviou? Não, você vai trabalhar assim mesmo. Então, você mesmo vai enviar ali as suas próprias perguntas na caixinha. Certo, pessoal? Você vai enviar as perguntas, se ninguém enviar, e você vai responder, dando dicas muito boas, trazendo um conteúdo de qualidade mesmo. E em uma das respostas, você vai dar uma resposta bem completa, tá? Então, dá uma resposta bem completa. E no final dessa resposta, você vai falar da psicoterapia. Então, vamos supor que te mandaram assim, nossa, sou mãe, sou muito sobrecarregada. Dá uma resposta do que essa mãe pode fazer, algo que traga uma pequena vitória para ela. E no final, você fala, olha, a psicoterapia vai te ajudar assim, assim, assim. Se você quiser saber mais sobre a psicoterapia, me chama nesse link aqui e coloca o link embaixo. Você tá vendo que a gente está criando todos os dias vendas diretas e indiretas? Todo dia tem um tipo de venda diferente. Isso aqui na quarta-feira. Na quarta, da quinta eu já vou falar. Todos os dias a gente está criando estratégias diferentes de venda. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu vejo que vocês só postam, vocês não têm uma estrutura. Vocês não têm uma estrutura de negócio onde você consegue atrair, gerar conexão, criar autoridade e vender. Vocês vão postando para que uma hora apareça alguém ali. E não é assim que faz. Como que a gente define os conteúdos que a gente vai postar? A gente define, por exemplo, essa semana eu quero captar um paciente. A gente coloca a meta. E na meta, com essa meta, você vai definir o que você vai fazer para captar esse paciente. Você vai criar as ações de venda para captar esse paciente. Então, e são pequenas, tá vendo? Na segunda, o que a gente fez de ação de venda? Fez um post com erros e no final chamou para psicoterapia. Na terça-feira, o que a gente fez? Contou uma história e no final chamou para psicoterapia. Na quarta-feira, o que a gente vai fazer? Vai abrir uma caixinha de perguntas, vai responder um monte de perguntas, mas em uma vai ter a chamada para psicoterapia. E todos esses conteúdos que a gente está montando, né? E além das campanhas de venda, a gente no meio coloca conteúdos que atraem, que geram conexão com o público, que mostram que a gente é autoridade. Não é só ficar dando dica, mandando o povo comentar. Como é que vocês fazem lá? Comenta, curte, salva, manda para 10 amigos. Não é assim que é para fazer. Não é assim que é para fazer. Tá errado. Se você está fazendo assim, tá errado. Você precisa de criar conteúdo estratégico. E aí eu falei que eu ia deixar para o final, mas eu já vou contar aqui, porque eu tenho uma coisa para contar para vocês, né? É o seguinte, gente, sobre essa questão de criar conteúdo estratégico. Para quem não sabe, eu tenho a mentoria consultório, sim. E lá eu ensino tudo que você precisa para captar pacientes. E eu tenho outro serviço também, que é a consultoria. Na consultoria, eu tô rindo de desespero. Não fique desesperada, por quê? Porque agora você tá aprendendo a fazer. O que acontece? Na consultoria, eu faço pra pessoa. Né? Eu monto pra pessoa. E eu comecei a perceber, e aí foi que foi mudando uma chavinha aqui. Eu comecei a dar consultoria para psicólogos, e eu comecei a ver que os posts que eu montava para eles, um post que eles faziam, já conseguiam captar paciente. A Oliane tá aí, foi assim, a Aline, várias pessoas, não sei se a Aline tá aqui, mas vários alunos meus, né, começaram um post que eu fazia, eles já conseguiam ter resultado. E aí eu comecei, gente, a jogar alguns desafios para os meus alunos. Eu comecei a fazer assim. Hoje vocês vão fazer eu mandava um post para eles. Hoje vocês vão fazer um post assim, 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 assim. Desse jeito, esse exemplo, faz o post, me manda, dava até um prêmio. Quem fizer vai ganhar tal coisa. A primeira vez que eu fiz, explodiu de atração de pacientes. O pessoal fazia, tinha um negócio pronto. Olha lá, a Oliane, verdade. A Oliane fez os posts e conseguiu captar pacientes, né? Criou até outros serviços depois e conseguiu captar também. Com o post, o pessoal começou a ter resultado. Por quê? Porque o conteúdo era estratégico.
Porque esse não é olha só, 2 pacientes novos ontem, maravilhosa. Para não falar, né, que eu tô inventando, meus alunos estão aqui para comprovar. Então eu comecei a fazer isso, né? Comecei a dar esses scripts prontos, trouxe isso aqui pro Instagram. Comecei a passar roteiro pronto aqui. Eu falei, gente, aí essa semana eu fiz aqui alguns stories e eu dei até exemplo meu falando. Quem aí viu o exemplo, né, de como fazer o insight do atendimento? Eu vi que deu muito certo. Ah lá, nem tive tempo de contar ainda. Eu vi que deu muito certo, né? Que funcionou muito esse tipo de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Porque o que eu vejo na internet são pessoas te ensinando o que fazer, mas não te dão exemplos e não te dão um negócio pronto. E eu, gente, por muito tempo eu não tive resultado porque meu conteúdo estava errado. Meu conteúdo estava todo errado. Eu fazia cursos, as pessoas até ensinavam ali mais ou menos o tipo de post que tinha que fazer, mas eu fazia errado. Eu ia adaptar e ficava errado, né? E só quando eu comecei, de fato, eu tô na internet, gente, desde 2018, tá? E só quando eu comecei, de fato, a fazer os conteúdos estratégicos, né? Aprendi de verdade ali o que dava certo, depois de testar 1 zilhão de vezes, que o negócio, né? Já paguei mais de 20 mil reais em cursos, faço parte de grupos grandes de marketing, né? De mastermind. E aí, no momento que eu aprendi a criar os conteúdos certos, aí eu comecei a vender, de fato, todo santo dia. E aí, o que eu pensei? Eu falei, gente, eu preciso de dar um jeito de ajudar as pessoas com isso aqui todo dia. O maior diferencial... você mostra tudo. Que bom. Eu falei, eu preciso de dar um jeito de ajudar as pessoas com isso aqui. De trazer isso aqui todo dia, sabe? De dar todo dia, da pessoa já ter um negócio pronto. E ontem, eu não sei se vocês viram esse anúncio, provavelmente não. Mas tem um anúncio aqui de uma pessoa, do Rafa Marques, que é um mentor muito grande, né? Que eu sigo. E ontem eu vi um anúncio dele falando assim: por que o Burger King sempre... Ou melhor, qual que é a grande sacada do Burger King? A grande sacada do Burger King é que ele sempre coloca uma loja exata na frente do McDonald's. Vocês já perceberam isso? Ele sempre coloca uma loja na frente do McDonald's. Por que ele sempre coloca uma loja na frente do McDonald's? Porque o McDonald's já fez todo o trabalho de estudar qual era o melhor lugar na cidade para colocar aquela loja. E aí o BK já sabe que aquele ali é o melhor lugar. E ele vai e faz o quê? Põe um na frente. É um atalho, sabe? É um atalho. Ele já tem o que a pessoa, né? O que o McDonald's estudou. Ele já sabe que o McDonald's jamais colocaria uma loja sem pensar no melhor lugar da cidade e coloca uma na frente. Pode parar pra... Aí ontem, quando eu vi esse anúncio, eu falei, gente, me explodiu. Eu falei, gente, é isso mesmo, né? Quem aí, coloca aqui pra mim, né? Na sua cidade aí, o BK fica na frente do McDonald's? Fica perto, né? Pelo menos perto, assim. Aqui, às vezes, nem sempre é na frente, mas é perto. Até no shopping, né? Tem um McDonald's, você vira assim e, ó, tem o BK. E por que eu tô te falando isso aqui? Porque eu já fiz o trabalho de descobrir o que dá certo e o que não dá. Eu já passei pela mamata de descobrir o que funciona e o que não funciona, né? E o que eu decidi fazer? Antes de eu falar o que eu decidi fazer. Eu quero, primeira coisa, né? Bom dia, Cleusa! Eu quero que vocês entendam o seguinte: para de ficar inventando. Segue o que as pessoas que já têm resultado estão te dizendo e faz igual elas, modela, para de criar, para de inventar. Ai, que eu quero inventar isso, eu quero inventar aquilo. Para de inventar, para de criar. Modela. Depois, quando você já tiver um pensamento mais estratégico, aí você começa a criar. Gente, há pouco tempo eu comecei a criar. Por muito tempo eu modelei. Quem lembra que eu fazia o Viver de Psicologia Clínica 7 dias, todas as aulas certinho, bonitinho, certinho? Aquilo era um modelo que eu seguia, assim, eu tinha medo de falar um ar fora do negócio. Que era um modelo que sempre funcionou. E aí, a partir dele, eu comecei a criar, tá? Então, eu posso pegar um perfil que já faz o que eu faço, mas tem resultado fazer também? Não. Você pode
fazer o que eu vou te falar aqui agora. Não é para vocês copiarem o conteúdo do colega, porque você está vendo o conteúdo, você não está vendo a estratégia que ele está usando. O negócio não é... Ela começou a seguir você na quinta. Ah, que bacana. O negócio aqui, gente, não é você copiar o que o seu colega está fazendo. Porque você está vendo o post, você não está vendo a estratégia por trás do post. O que eu estou falando para vocês copiarem aqui não é os posts, são as estratégias. E não é do seu colega que está fazendo, é de quem está te ensinando a fazer, tá? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou criar uma implementação, presta atenção nisso aqui, que vai ser a implementação Vendas Psi. O que vai ser a implementação Vendas Psi? Você vai receber... Peraí, deixa eu tirar os comentários, senão eu me perco, gente. Rapidinho. Na implementação Vendas Psi, eu vou te entregar pronto os modelos de post, de reels, de stories, de lives e de scripts no WhatsApp para você usar. Lá, é lógico, eu vou te dar, né? Eu vou te ensinar como fazer. Mas o grande negócio da implementação é que eu vou te entregar pronto os roteiros. Então, você já vai ter o roteiro do que postar nos stories, pronto, o roteiro do que fazer no Reels, pronto, o roteiro do que postar no feed. Você já vai receber esses roteiros prontos, tá? É uma implementação, não é um curso onde eu vou ficar te dando um monte de conteúdo e você se vira para criar. Não é isso, é uma implementação. Vão ser 4 encontros. Em cada encontro, e aí como que vai ser? Pois eu vou até abrir o link aqui, para eu não falar errado. Mas como que vai ser? No primeiro encontro, eu vou te dar os modelos, os templates, não template de arte, tá, gente? Os modelos, os roteiros, deixa eu abrir aqui. Ó, os roteiros de stories. Então, eu vou te passar todos os roteiros de stories que eu uso hoje aqui no meu negócio, tá? Então, você vai receber os roteiros prontos, tá? Para atrair pacientes, para vender seu serviço, porque para mim os stories são a ferramenta mais importante. Então, você vai receber esses modelos prontos. No segundo encontro, você vai aprender estratégias para atrair seguidores através de posts e de reels. E aí você vai receber os templates prontos, né? Os modelos prontos para você copiar dos posts e dos reels. Igual eu tô falando aqui para vocês. É igual o planner da mentoria? Não, vão ser aulas, tá? Vão ser aulas que a gente vai estar ali ao vivo juntos e eu vou passando para vocês os modelos, tá? E aí tá, vocês vão receber na segunda aula os modelos de posts e de reels, tá? Eu vou ir mostrando para vocês. Vai ser igual a gente tá fazendo aqui na aula, gente. Vou passando os modelos, vou dando exemplos para vocês implementarem, tá? No encontro 3, a gente vai falar de lives. Eu vou passar para vocês os scripts de lives para vocês fecharem pacientes. Então, toda a estrutura de como que você faz para fazer um post que atrai e depois levar para os stories que gera conexão, até levar para uma live que você consegue vender. Porque na live é que o negócio acontece, né? Que a venda acontece de fato. Então, eu vou passar para vocês os roteiros de lives para vocês fecharem atendimentos, para vocês venderem. Isso aqui serve para tudo, tá, gente? Tanto para captar pacientes, quanto para vender infoprodutos. Curso, e-book, tudo isso. E vou mostrar para vocês também qual que é a estrutura que eu uso para trazer muitas pessoas para a live e vender por aqui, tá? Então, eu vou passar essa estrutura para você. O que eu faço para tirar as pessoas, né, para encher a live e trazer elas aqui encher a live e trazer elas para venda. Exatamente o que eu faço no meu negócio hoje. E no encontro 4, deixa eu ver, você vai receber scripts prontos para ofertar seus serviços no 1 a 1, no direct e no WhatsApp, tá? Então, existem 3 formas poderosas de vender nos stories. Não, na verdade, no feed também acontece, mas as mais poderosas. Stories, lives e 1 a 1, direct e WhatsApp. E lá eu vou te ensinar, né? Vou te dar os scripts prontos, tanto para você ofertar seus serviços pelo WhatsApp, quanto para você responder as pessoas que procuram pelos seus atendimentos. Então, gente, é uma implementação. Eu nunca fiz nada parecido com isso aqui. Nada parecido. Não é um curso, é uma implementação. Lógico, vou te ensinar a aplicar isso aqui, mas é uma implementação, tá? É uma implementação. Eu vou te dar o modelo pronto do que você precisa de fazer. Certo? Então, esse vai ser o Vendas Psi. Como que o Vendas Psi vai funcionar? Vão ser 4 encontros. Esses encontros que eu falei para vocês.
E toda essa estrutura que eu passei para vocês, gente, é toda a estrutura que eu utilizo hoje no meu negócio. Então, eu vou passar para vocês os posts que eu utilizo, os stories que eu utilizo, as lives que eu faço, os roteiros de WhatsApp que eu uso. É a minha estrutura de negócio para você copiar e colar no seu consultório, tá? No seu consultório, no seu Instagram. Você vai copiar e colar essa estrutura de negócio no seu Instagram. Lembra do exemplo do Burger King e do McDonald's? É exatamente isso, é você não ter que pensar para criar conteúdo. Eu já vou te dar um negócio pronto, que eu sei que funciona aqui pra mim, você vai copiar e colar, certo? Quando que vai começar? A gente vai começar dia 22 de agosto. Porém, e aí todos os encontros vão ser ao vivo, vocês vão receber um monte de bônus, um monte de bônus. Depois eu vou passar a página aqui pra vocês, onde tem todos os bônus, tá? Você vai fazer você vai receber um monte de bônus. E aí o que vai acontecer? Eu estou abrindo as inscrições agora e quem se inscrever hoje vai ganhar uma consultoria individual comigo para resolver esse problema aqui que vocês estão, ó, de adaptar para o nicho de vocês. Tô vendo aqui vocês falando, né? Se vai ter pronto para o nicho. O que vai acontecer? Eu vou trazer o post e vou trazer os exemplos para os nichos. Então assim, ó, hoje, vamos supor, né? Vou trazer lá um modelo de rios para vocês fazerem. Vou trazer os exemplos de como que vocês podem falar no nicho de vocês, tá? Mastigado mesmo para você copiar e colar. E lógico, com o tempo você vai adaptando isso para o seu nicho. Vou trazer então o tipo de rios e o modelo pronto para os nichos, tá? Para ajudar vocês nisso. E aí, para fazer isso, eu vou entrar em contato com cada um, vou ver o nicho de cada pessoa que entrar no Vendas Psi, para eu trazer esses exemplos. Então vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Qual vai ser o valor? Gente, isso aqui poderia ser um negócio muito caro, mas sim, muito caro mesmo. Porque vocês vão ter acompanhamento ao vivo comigo. Não é um negócio que eu faço fora da mentoria. Não é um negócio que eu faço fora da mentoria. E vocês vão ter ao vivo comigo. Vou trazer os exemplos prontos. Vai estar tudo prontinho. Eu nunca vi ninguém fazendo um curso assim na internet, né? Ninguém fazendo uma implementação de fato assim. Então, de fato, ali, ó, vocês vão estar atalhando, vocês vão passar na frente de quem está tentando criar conteúdo e não consegue. Porque às vezes escuta uma dica, escuta como fazer, mas não consegue colocar no seu próprio nicho. Vocês estão passando na frente dessas pessoas. O valor do Vendas Psi vai ser 12, deixa eu até confirmar. 12 de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. Tá? 12 de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. E todo mundo, acho que eu tô ficando meio doida, mas eu vou fazer isso pela última vez. Todo mundo que se inscrever hoje vai ganhar uma consultoria individual comigo. Certo? Justamente para que você entenda o que melhorar no seu negócio, o meu olhar dentro do seu negócio para você melhorar. O link para você se inscrever tá lá na minha bio, tá? Tá lá na minha bio. E é isso, gente. É basicamente isso o Vendas Psi. Alguém tem alguma dúvida quanto ao Vendas Psi? Coloca aqui se você tiver alguma dúvida, tá? E se você... O link tá lá na minha bio, mas se você quiser receber o link no seu direct, você manda aqui, você coloca aqui no comentário da live, Vendas Psi, que a gente vai enviar para você o link. Beleza? Dúvidas, pessoal? Já vou passar aqui o roteiro de quinta e de sexta, tá? Certo? Deixa eu ver aqui. Estou com dificuldade para fazer para o meu nicho. Lá eu vou trazer o post e os exemplos de nichos, né? Por exemplo, vamos supor que você fala de ansiedade. Como que eu faço esse rios voltado para ansiedade? Quais são os tipos de assunto que eu posso trazer? Vai ter. Certo, gente? Queria ter essa habilidade de transformar tudo em conteúdo ou serviço, mas o Instagram... Não. Ó, você precisa de parar de falar que você e o Instagram não se dão bem. Porque enquanto você falar isso, você e o Instagram de fato não vão se dar bem. Você precisa de entender aonde você está errando e procurar melhorar isso. Porque, gente, é igual eu assim, ó. Eu falo que eu não sou boa de matemática, né?
Mas na escola eu ia super bem em matemática. Só que hoje em dia, eu fico falando, ah não, eu não sei fazer conta. Não sei de jeito nenhum. Mas o que é isso? Eu estou falando pra mim mesma que eu não tô dando conta de fazer um negócio, mas eu não tô nem tentando fazer. Sabe? Eu não tô nem procurando novas maneiras de fazer, tentando entender onde que eu tô errando. Então assim, ó, não coloca na sua cabeça que você e o Instagram não se dão bem. Coloca na sua cabeça que você tá errando em algum lugar, que você precisa de orientação pra melhorar. Porque sozinha, de fato, é difícil de encontrar onde a gente tá errando. Sozinho, de fato, é realmente muito complicado encontrar onde a gente tá errando, tá? E quem desiste, né? Quem desiste acaba não tendo resultado nenhum. Eu vi aqui, ó, já deu vontade de desistir. Eu tenho vontade de desistir todo santo dia. Ó, será em qual dia da semana? Será às terças, às 18, tá? Toda terça-feira, às 18. E vocês vão ter tudo gravado, tá, gente? Tudo vai ficar gravado. Certo? Certo. E a gente vai começar dia 22 de agosto, tá? Toda terça-feira. Ok? Vão ser as terças-feiras. E aí vocês vão receber os roteiros e como implementar ali na semana. Foi, gente? Vamos voltar para o roteiro aqui? Vamos voltar para o roteiro? Ó. Na quinta-feira, qualquer dúvida vocês vão colocando aí, tá? O que vocês vão postar na quinta? Vamos lá. Na quinta-feira, você só vai fazer stories, tá? Essa estratégia da quinta é nos stories. O que você vai fazer? Você vai dar um aulão nos stories, quebrando uma objeção do público sobre a psicoterapia, tá? Então, quebrando uma objeção. O que significa isso? Quebrar uma objeção. Falar sobre algo que impede as pessoas de fazer psicoterapia. Vou dar um exemplo aqui da live, ó. A Pri colocou aqui, ó. Eu e o Instagram definitivamente não nos damos bem. Não adianta. O que eu respondi ela foi uma quebra de objeção. Faz sentido? Ela me trouxe uma objeção. Ó, eu e o Instagram, a gente não se dá bem. Aí o que eu fiz? Eu quebrei essa objeção. Ou pelo menos tentei quebrar. Eu trouxe ali pra ela o que ela precisa de fazer. Objeções que a gente vê dentro da psicoterapia. Me contem aqui nos comentários. O que é que impede as pessoas de fazer psicoterapia? Me contem aqui. O que impede as pessoas de fazer psicoterapia? Além da falta de dinheiro. Falta de dinheiro é uma objeção. O que mais? O que mais que as pessoas falam que impede elas de fazer psicoterapia? Psicoterapia é falta de Deus, é coisa de doido. Eu não tenho tempo para fazer. Eu não preciso de fazer isso. O que mais, gente? Dinheiro, o que mais? Além do dinheiro, tem mais coisa. O que mais que pede? Minha cidade é muito pequena e eu tenho medo de ser visto indo na terapia. Tempo. Minha cidade é muito pequena e eu tenho medo de ser visto indo na terapia. O pastor da minha igreja falou que se eu for na terapia é falta de Deus, sei lá. Eu acho que nenhum pastor fala isso não, mas eu tô dando um exemplo. Eu não tô maluca. Psicóloga é igual conversar com amigos. Nossa, eu tenho vergonha, não sei o que eu vou falar. Exatamente. Achar que terapia é só pra conversar. Printem isso aqui. Aproveite, tira o print e me marca. Me marca lá nos stories. Achar que tem que fazer igual que estou falando. Ser tido por louco, falta de Deus, achar que não precisa. Perfeito. O que vocês vão fazer? Tira print disso tudo aqui que vocês mandaram. E na quinta-feira, você vai fazer uma aula nos stories quebrando essa objeção. Então, por exemplo, psicólogo é falta de Deus. O que você vai fazer? Você vai fazer uma aula nos stories. É o outro que precisa e não eu. Vamos dar conselhos. Você vai dar uma aula nos stories, né? Vamos pegar aqui que você vai falar sobre objeção, psicologia, falta, né? Terapia é falta de Deus. Você vai dar uma aula quebrando essa objeção. Como que você vai dar essa aula? Você pode começar assim, ó.
sei lá, eu já ouvi muito, vamos supor que você vai escrever assim, ó. Eu já ouvi muitas coisas sobre a psicoterapia, mas o que mais me doeu foi: psicoterapia é falta de Deus. E eu quero falar isso com vocês porque eu acho muito importante falar disso com vocês aqui. Será mesmo que a psicoterapia é falta de Deus? E você traz exemplos, Padre Fábio de Mello, Padre não sei do que, pessoas que tiveram, né, principalmente aí essas figuras religiosas que tiveram ansiedade, depressão. Você pode trazer e você vai, de maneira lógica, quebrar essa objeção. Você vai mostrar para a pessoa que não é falta de Deus. Você vai mostrar para ela que não é falta de Deus. Olha lá, vai se meter na forma de educar meu filho. Será que a psicóloga vai se meter na forma que eu trato meu filho? Eu não quero que ela me ensine a cuidar do meu filho. Você vai trazer a quebra dessa objeção. Por quê, gente? Porque às vezes a pessoa ela tá ali te seguindo e ela tem essa objeção que impede ela de fazer terapia. Então você vai trazer. E às vezes a pessoa tem outras objeções que você quebrando uma objeção, você já quebra outras também. Você já traz uma visão maior para a pessoa, você já faz ali uma psicoeducação do que de fato é a psicoterapia, tá? De como realmente ali a psicoterapia vai ajudar aquela pessoa. Entende? Então, é isso que você vai fazer, tá? Você vai trazer a consciência para a pessoa de que ela tá errada e do que de fato é a psicoterapia. Você vai trazer clareza para ela sobre isso. É isso que você vai fazer na quinta-feira. Foi, gente? Deu para vocês entenderem essa quebra de objeção? Como vocês vão fazer? Deu? Foi? E aí, na sexta-feira, o que você vai fazer? Na sexta-feira, você vai fazer duas coisas. Você vai fazer no feed e nos stories. E a sexta-feira é um dia importante porque é dia 5. E se eu não me engano, pelas minhas contas aqui, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas pelas minhas contas, o 5º dia útil no mês de agosto vai cair no dia 5 mesmo, né? Peraí. Posso utilizar a Bíblia, né? Ela tem muitos exemplos que não faltam de Deus. Pode, mas cuidado para não infringir o código de ética. A gente não pode misturar questões religiosas. Lembra disso? A gente não pode misturar questões religiosas com a psicoterapia, tá? Muito cuidado. Tá, então, na sexta-feira, que é o dia do pagamento, você vai fazer uma oferta mais direta. E como que vai ser essa oferta? Como funcionam os seus atendimentos? No feed, você vai fazer um post explicando como funcionam os seus atendimentos. Tem um destaque aqui no meu Instagram chamado 5 passos. 5 passos? Deixa eu ver se é isso mesmo. 5 estratégias. 5 estratégias. Nesse destaque, vou até mostrar pra vocês. Peraí. Ah, não, então eu sou terapeuta e não psicoterapeuta. Aí não tem problema. É esse post aqui que vocês vão fazer, esse post aqui. Ah, Deus aí. Peraí. Esse post aqui, Como funcionam os meus atendimentos? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você entra nesse destaque aqui, 5 estratégias e modela esse post aqui, tá? É assim que a gente vai fazer lá no Vendas Psi, tá? Vou trazer o exemplo para vocês modelarem. Vocês já vão ter o negócio pronto, os posts, os reels, tudo pronto, tá? Não tô conseguindo abrir ele aqui por algum motivo. Mas, você vai pegar esse post para você modelar. Certo, gente? É assim que a gente vai fazer lá no Store Psi, no Vendas Psi. A gente vai modelar os posts. Eu vou dar um negócio pronto e é só você colocar no seu Instagram, tá? Vou trazer os exemplos de nichos, vou trazer tudo pronto, tá? Você só vai precisar de postar. E nos stories, você vai
vai fazer um story com os horários que você tem disponíveis para a próxima semana. Então coloca assim, ó, horários disponíveis para psicoterapia na próxima semana. E você coloca segunda tal hora, terça tal hora, quarta tal hora, coloca ali umas 4, 5 opções de horário. E aí você vai colocar embaixo. Se você quer saber mais sobre a psicoterapia, me envia a palavra eu, ou qualquer palavra. Me envia a palavra eu aqui no direct que eu vou te explicar como funciona. E é assim que você vai fazer semana que vem os seus conteúdos. Vocês prometem pra mim que vocês vão fazer os conteúdos assim direitinho? Desse jeitinho aqui que eu ensinei? Vocês juram, juradinho, que é assim que vocês vão fazer? Fez sentido, gente? Vocês conseguiram entender que não adianta ficar postando um monte de dicas no Instagram, postando um monte de dicas, falando, né? Enfim, que não é assim que a gente faz? Fez sentido isso pra vocês? Vocês têm dúvidas? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui que eu não vi. Dúvidas, pessoal? Dúvidas sobre a implementação? Dúvidas sobre o conteúdo de hoje? Vai ficar gravado. Que bom que fez sentido. Ó, estou esperando vocês na implementação. Quem entrar hoje ganha uma consultoria. Minha internet caiu, sem problema. Depois você assiste a gravação, não tem problema não. Quem entrar hoje ganha uma consultoria comigo e a gente vai olhar para o seu negócio e eu vou te falar de fato ali onde você está errando, o que você precisa de fazer para acertar, e você vai ter a implementação com tudo que você precisa de postar já pronto. Você não vai precisar ficar pensando, tá? Parei com esse negócio de dicas. Posto 3 vezes por semana e fico mais tempo nos stories. É isso aí, Pri. Eu vou fazer o que você falou aqui e vou voltar para dizer o resultado. É isso aí. Qual horário melhor para postar? Ó, no seu Instagram tem uma ferramenta. Você vai entrar lá nos insights do Instagram. E lá tem um lugar onde mostra os horários, os melhores horários para você postar, tá? E aí o que acontece? Você pode olhar lá, porém é muito de você pensar o seguinte. Gente, já vou responder aqui as dúvidas de vocês. E é muito de você pensar o seguinte: qual horário a minha persona está disponível? Por exemplo, mães. Que horário que mães estão disponíveis? Mais à noite, né? Por exemplo, aqui, eu atendo psicólogos, né? Que horário que os psicólogos estão mais disponíveis? Aí a gente vai fazer nesse horário. Horários que funcionam bem aqui pra mim, que normalmente na maioria dos nichos funcionam. De manhãzinha, tipo 8 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 horas. Esses são os horários que mais costumam funcionar. Por quê? Porque estão fora do horário comercial, sabe? Então, fora do horário comercial costuma ser um bom horário para você fazer publicações. Mari, você tem a opção de boleto? Tem a opção de boleto à vista. Eu acredito que tá lá no link. Se não tiver, é só você me mandar uma mensagem no direct que eu te envio o link do boleto, tá? E também, gente, tem a opção de você dar uma entrada no boleto e dividir o restante no cartão. Ou uma entrada no Pix, enfim, dividir o restante no cartão, tá? Aí, se você quiser essa opção, é só você me chamar no direct que eu te explico, que eu te passo o link. Como funciona a minha consultoria? Na minha consultoria, é o seguinte, a minha consultoria é R$400, e aí nela, a gente vai sentar, e aí depende da sua dúvida, vamos supor, eu quero montar... Eu quero criar minha linha editorial para captar pacientes. Eu vou montar a sua linha editorial junto com você. A gente senta, pega um mapa desses mental que eu uso aqui e eu vou montar todos os posts junto com você. Tudo que você precisa de postar o mês inteiro, tá? Tudo que você vai postar ali o mês inteiro, você tem acompanhamento por 30 dias no WhatsApp. Marina, quero montar meu e-book. A gente vai sentar, pegar uma checklist e vai montar o e-book passo a passo, tudo junto. É lógico, não o conteúdo, né? O conteúdo é com quem tá montando. Mas a estrutura de como que vai ser e toda a estrutura de divulgação, os posts que você tem que fazer, eu monto tudo junto com vocês, tá? A implementação é como se fosse a consultoria. Eu vou dar os tipos de posts para vocês fazerem prontos e aí é só vocês aplicarem. Eu vou dar a estrutura do que tem que postar em cada dia, o tipo de post, tudo pronto também.
Ó, eu tô fazendo post para 30 dias e deixando agendado para postar sozinho. E vou para os stories para falar de acordo com o que posto no feed. Pode ser, mas sempre lembrando que você tem que gerar conexão com o público, demonstrar autoridade e de alguma forma levar essa pessoa para algum outro lugar, para uma live onde você vai fazer uma oferta, para o direct onde você vai fazer uma oferta, dar um presente, no final do presente fazer uma oferta, tá? Sempre lembrar que tem que ter, você tem que levar a pessoa para uma oferta em algum momento, tá? Certo, gente? Quero ver quem vai fazer, viu? Quero ver quem vai fazer. Vocês me mandam um feedback. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês lá na implementação, que eu vou dar tudo pronto pra vocês. E uma coisa que eu sempre falo aqui, que sempre fez muito sentido pra mim, é que a gente não investe quando a gente pode. A gente investe quando a gente precisa. Se eu fosse esperar eu poder pra ter investido em curso, pra ter investido em tudo que eu investi, eu não teria resultado hoje. Eu não teria resultado hoje. Porque igual a gente fala para os nossos pacientes, né? Que eles não vão conseguir lidar com a saúde mental deles sozinhos, né? A pessoa tá com uma dor, tá com um problema, ela não sabe resolver, ela não sabe lidar com a ansiedade dela sozinha, ela não sabe lidar com a depressão sozinha, ela não sabe sair de um relacionamento abusivo sozinha muitas vezes. Não é algo intuitivo que a gente aprende sozinho. Da mesma forma, eu vou falar aqui pra vocês, você vai continuar se ferrando na sua carreira enquanto você tentar fazer as coisas sozinho, né? Imagina o trabalho que o Burger King teria se ele tivesse que pensar em onde ele vai pôr a loja. Ele não faz isso, ele modela, ele vê aonde que o maior concorrente dele já estudou e colocou, vai lá e coloca. E ele tem resultados parecidos, inclusive muita gente prefere Burger King, né? E ele tem resultados parecidos porque ele pegou ali já a estratégia pronta, tá? É para 30 dias as postagens do Venda Psi. Seguinte, eu vou dar os modelos prontos. E aí você vai poder implementar o resto da sua vida. Vou dar os modelos prontos. Vou montar junto com vocês ali o calendário. Vocês vão receber o calendário. Mas depois você pode continuar usando. Você vai entender a estratégia. Você vai receber a estrutura de negócio, entendeu? A minha estrutura de negócio. Não é só para um mês, né? Você vai receber a minha estrutura de negócio. Então, o que eu posto no feed, o que eu posto nos stories, e você vai conseguir adaptar isso depois para os outros meses, tá? O que eu tava falando do Burger King? É isso aí, né, gente? Imagina se o Burger King fosse pensar aonde que ele vai colocar a loja, né? O trabalho que tem que ter. E eu já tive esse trabalho, né? Eu já tive o trabalho de pesquisar, de procurar, de fazer certo, de fazer errado, de falir a minha empresa algumas vezes e voltar. Eu não quero que isso aconteça com você também, né? Tô te dando a oportunidade aqui de ter um atalho, tá? Um atalho para você já começar certo, para você não ficar errando e desistir. Porque é isso que acontece com quem não tem acompanhamento. Erra. Se não tiver um couro bem grosso, acaba desistindo. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no direct, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.